A trombose ocorre quando há formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais grandes veias das pernas e das coxas. Esses coágulos bloqueiam o fluxo de sangue e causam inchaço e dor na região. Em 2022, foram 35 mil hospitalizações, uma média de 98 por dia. Em 2023, o número subiu para 105 internações por dia. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico vascular Dr. Vitor Hugo de Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, né, e a iniciativa do jornal por levar esse tema tão popular e que está criando uma evidência muito maior agora nos dias de hoje. Doutor, explica pra gente quais são os principais sintomas da trombose. A trombose, a principal característica, o principal sintoma inicial é a dor, né? Uma característica importante é que ela acomete de forma unilateral. Então, inicialmente, ela acomete uma perna só. Em casos mais raros, que ela vai ter um acometimento bilateral. E em outras situações, ela pode apresentar, junto com o quadro de dor, um inchaço, que a gente chama de edema, e mudanças na temperatura do membro, né? Na trombose venosa, no caso, o membro vai se tornar mais quente. A coloração pode ficar mais avermelhada, em algumas situações até mais arroxeada, dependendo do grau da trombose. E quais são os fatores que aumentam o risco de desenvolver trombose? Olha, os fatores são vários, né? Um deles é a idade. A gente sabe que após os 40 anos a incidência de trombose é maior. Outros fatores são os fatores de imobilização, que levam a pessoa, por exemplo, uma fratura com uma imobilização por uma tala engessada, uma fratura com uma imobilização com fixador externo. Aquela pessoa vai levar a uma restrição, geralmente na cama, e ela não vai ter tanto movimento, e isso favorece o surgimento da trombose. Fatores genéticos são importantes, fatores externos como o cigarro, a obesidade, o sedentarismo, todos esses fatores, de uma forma somada, eles podem influenciar e desenvolver a trombose. E por que os casos de trombose estão aumentando aqui no Brasil? Então, muito tem se estudado sobre isso, né? Uma das vertentes nesses estudos é de que os diagnósticos estão mais assertivos, né? A suspeita dessa doença aumentou muito depois da pandemia, então acredita-se que aumentaram os números de diagnósticos. Então, alguns casos eram subdiagnosticados e assim não conseguiam chegar até a fase do tratamento. Então, essa é uma das possibilidades. Existe uma relação entre a Covid-19 com esse aumento de casos de trombose? Sim, a Covid é uma doença extremamente inflamatória, né? E ela, da mesma forma que ela causa uma inflamação na parte respiratória, parte pulmonar, vias aéreas superiores, ela leva a uma inflamação também no sistema vascular, principalmente nas veias. Essa inflamação, de uma certa forma, pode ser um fator que predispõe ao desenvolvimento de trombose. A gente observou isso durante a pandemia com vários casos, né? Desde 2020 para cá aumentaram muito. Agora que a gente está observando uma queda devido à vacinação que diminuiu os casos de Covid. E quais são as medidas preventivas contra a trombose? É uma ótima pergunta. A gente tem que levar em consideração os fatores causais. Então, a principal prevenção, manter sempre de forma ativa, né? O exercício físico é um fator de prevenção, controle rigoroso do peso. Se você já tem um histórico familiar, procurar um especialista o mais cedo possível para investigar essa causa familiar e assim você tomar certos cuidados em situações que vão te aumentar o risco, como por exemplo uma cirurgia de duração prolongada, uma própria viagem de duração prolongada, situações de imobilização. Então são coisas fáceis de fazer que a gente pode estar usando assim no nosso dia a dia. Atividade física, controle do peso, né? Evitar o cigarro, que é um fator de risco importante para o desenvolvimento da trombose também. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo jornal, pela iniciativa aí de trazer esse tema.